minutes later. Só um minutinho. Tá todo mundo vendo o slide? Sim, Sim. eu estou vendo. Pronto, vamos lá. Gente, vamos chegar agora, porque aquele conteúdo de ácidos nucleicos, ele era da primeira unidade, tá? Quando aconteceu aquele negócio da pandemia, a gente não tinha como... Ah, esqueci a palavra. Enfim, vocês entenderam. Só um minuto. Cheguei. Mirelle, Oi, gatinho. obrigado pelo elogio. Eu sei. Gente, é o seguinte. A gente começa hoje a trabalhar um pouquinho sobre as células, tá? Vocês já tiveram esse conteúdo comigo no 8º, e agora, foi ano passado, né? E agora a gente vai ter esse conteúdo novamente, porque como eu falei a vocês, o 9º ano, a parte de biologia, tanto é que vocês veem que no livro não tem quase nada de biologia, né? Bem pouquinho. E aí, a parte de biologia do 9º ano, eu faço como que uma revisão dos assuntos mais importantes, que serve até para o IF. Entenderam? Então, para vocês entenderem bem a biologia, até o ano que vem mesmo, que a gente vai ter esses mesmos conteúdos de uma maneira mais aprofundada, certo? Isso é importante. Então, veja, a biologia celular é a parte da biologia que vai estudar o quê? As células. As células, né? A biologia celular ela vai estudar as células. Entenderam? E a descoberta das células ela está diretamente associada com o desenvolvimento dos microscópios. Tá bom, gente? Então, as células elas só foram descobertas a partir do momento que inventaram o microscópio. E o engraçado é que o microscópio ele não foi inventado por um cientista e o microscópio ele não foi inventado com a finalidade de pesquisar micro-organismos. Tá certo? Hans Jensen, ele era um oculista que no século XIV, aí no slide está século XVI, porque eu errei, mas é século XIV. No século XIV, ele inventou o microscópio, ele era um oculista, tá? E ele queria simplesmente desenvolver uma lente que chegasse o mais perto possível de uma ampliação de imagem. Tá? Então, ele queria ver coisas bem pequenas, certo? Só que ele não tinha ideia que existia seres, organismos pequenos, né? Microscópicos. Ele não tinha ideia disso. Tá? Então, ele criou o microscópio dele justamente com função de ampliar imagens, apenas. Tá certo? E aí, beleza, passou um século. E agora sim, esse cientista é Anthony Van... Alguém, por favor, que possa decifrar esse nome, que até hoje eu não sei. Liunyuk observou os seres vivos no microscópio e em suas análises ele observou
entre outros organismos, seres em forma de pequenos bastões, pequenos bastonetes. E assim ele descobriu a existência das bactérias. Tá, gente? Então, veja, esse cientista Anthony, ele descobriu as bactérias observando algumas amostras no microscópio inventado por Hans Jensen um século depois, certo? Mas ainda não se existia a possibilidade, a descoberta da célula em si ainda. Primeiro existiu a descoberta das bactérias, né, de pequenos micro-organismos, e só depois, no século XVI, Robert Hooke, né, aprimorou o microscópio já inventado, e aí ele acrescentou uma nova lente, e aí foi observar alguns materiais. No que ele observou, ele foi observar uma cortiça. Vocês sabem o que é cortiça? Aquela estampa de vinho, o material daquela estampa de vinho. Aqui, ó, tá vendo? Ô, professor, o nome daquele cientista que o senhor perguntou é Leeuwenhoek. Como? Peraí, eu botei aqui no Google Tradutor porque eles falam. Aí, deixa aqui. Antony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. É mais bonito do que eu tava falando. Leeuwenhoek. Isso é o que? Alemão, é? Não sei, ele falou certo no inglês. Enfim, vamos lá. Valeu aí, Miguel, pra gente não estar falando o nome do cara errado. Então, veja, ele pegou uma cortiça. Como a cortiça, gente, ela é bem maleável, né? Você pode ver que uma cortiça, ela é mole, ela assim, a gente, não é mole, né? Mas a gente consegue apertar ela é maleável. Aí o que acontece? Ele cortou bem fininho, certo? Bem fininho mesmo, um pedaço dessa cortiça. E aí ele foi olhar no microscópio. Mas o pedaço era tão fino, que ele chegava a ser mais fino do que um folhinho de papel. Entendeu? Aí vejam. Gente, só um minuto, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Ó, gente, voltando. Eu fui dar bronca no pessoal aqui em casa, porque às vezes o pessoal, não sei como é aí, mas o pessoal, quando atende um telefone aqui, parece que a casa vai cair. Aqui também. Né? Aqui também é assim. Pois normal. Porque eu não consigo, né, me concentrar. Enfim. Aí, veja, ele cortou uma fina lâminazinha de cortiça e foi observar no microscópio. Gente, quando ele observou, algo foi que ele percebeu. Ele percebeu que aquela amostra, ele viu um monte de buraquinhos, um monte de compartimentos, certo? Só que ali não tinha células. Eu vou explicar a vocês o porquê. Porque a célula em si, ela tem que ser viva, né? Para ela existir. A cortiça, ela vem de um vegetal, né? Porém, isso aqui é um pedaço morto, tá certo? Então aqui não tem células mais. Ô, professor, se aqui não tem células, o que é que forma a cortiça? É justamente o que tem aqui é apenas a parede celular das células, certo? Que vocês sabem que os vegetais têm parede celular. Então isso aqui é celulose pura, certo? Assim como o papel é celulose, a madeira é celulose, certo? Então, gente, quando ele olhou, ele só olhou a parede celular, tá? Aí ele chamou esses buraquinhos de células, e célula do latim significa cômodo fechado, certo? Então ele deduziu que naqueles pequenos buraquinhos comportavam coisas que poderiam proporcionar a vida. E aí ele começou a observar outras coisas, tipo a pele da cebola, ele começou a olhar a pele do tomate, entendeu? Coisas assim. E aí folhas, e aí ele pôde ver e comprovar que a ideia dele realmente estava certa, de que esses pequenos cômodos, eles comportavam alguma coisa que proporcionavam a vida, e assim a célula foi descoberta. Interessante? Sim. Aí vejam, no século XX, né, foi quando, logo bem depois da Revolução Industrial, né,
foi quando se teve realmente a grande evolução dos microscópios e das técnicas de microscopia, certo? Então, vários materiais estavam sendo utilizados para observação, né? A medicina também ela avançou muito devido à invenção do microscópio. Foi possível observar no interior de algumas células com a criação de algumas lentes que conseguiam ampliar bem mais aquela imagem, certo? Corantes foram desenvolvidos para a gente conseguir dar cor à amostra, como vocês estão vendo nessas imagens, entenderam? E também foi desenvolvido outros tipos de microscópio, como, por exemplo, o microscópio eletrônico, entendeu? Que ele é totalmente diferente desse microscópio convencional que a gente vê, tá? E até a imagem, essa imagem aí da esquerda, que é a imagem de um microscópio eletrônico, vocês podem ver que é totalmente diferente do microscópio óptico, tá certo? O microscópio eletrônico, gente, ele consegue ampliar inúmeras vezes mais, certo? Do que o microscópio normal. A imagem dele é bem nítida, ela é totalmente computadorizada, diferente do microscópio óptico, certo? No caso do microscópio óptico, a gente usa corantes para poder facilitar a observação de algumas estruturas. Por exemplo, existe um corante específico para corar células que estão com seu DNA em forma de cromossomo. Veja que interessante. O que é que você faz? As células elas se dividem, tá? Então a gente coloca um reagente para a gente parar o desenvolvimento da célula em um certo estágio, que é na metáfase. A metáfase é um estágio da divisão celular, certo? Então a gente para a célula na metáfase, que é quando os cromossomos eles estão bem nítidos, estão totalmente condensados. E aí a gente coloca um corante que vai corar apenas os cromossomos. Aí a gente consegue ver os cromossomos bem direitinho, certo? No microscópio óptico. E assim a gente pode fazer, por exemplo, contagem de cromossomos e tudo mais. Organização do cariótipo, tudo isso, tá? Eu já fiz Outra coisa uma que eu aula de falo microscopia é o no que, ano passado. Miguel? Eu fiz uma aula de microscopia ano passado. Sim. A gente aprendeu a manusear o microscópio e a gente observou uma célula vegetal e um animal. O animal foi a mucosa da boca. A gente pegou um palitinho de picolé, passou assim na parte de dentro da bochecha e observou as células animais. Uhum. Vejam, gente, outra coisa que eu quero mostrar a vocês é a diferença, né, da célula animal para a célula vegetal numa microscopia. Vejam, por exemplo, essa foto em rosa. Isso aí é um exemplo de célula vegetal. Vejam que ela é uma estrutura assim, mais quadriculada, né, mais com pontas e tudo mais. E vocês podem observar que ela tem uma capinha revestindo ela bem mais grossa do que a outra, né, a do meio, a célula do meio. E aí, essa capinha é justamente a parede celular, tá? A célula morre, mas a parede celular fica, entendeu? Isso aí é a celulose, né? A parede celular. Já na célula do meio, a gente não tem a presença dessa parede celular e você pode ver que a célula, ela tanto pode ser arredondada, quanto ela pode ficar de outra forma. Por quê? Porque a membrana plasmática que recobre essa célula, ela é totalmente maleável, tá? Ela não tem parede celular, entenderam? Então, consequentemente, morreu. Ela não vai ter estrutura, certo? Que possa ser conservada, vamos dizer assim, totalmente diferente dos vegetais. Um galho seco morre, mas ali continua a madeira, né? O que seria a celulose. Alguma dúvida? Não. Não, né? Então vejam, os microscópios são instrumentos que apresentam um sistema de lentes e de iluminação que são excelentes ferramentas para pesquisa porque ampliam as imagens e permitem enxergar e estudar as estruturas extremamente pequenas, tá? Então, o microscópio óptico,
eles podem produzir imagens com aumentos de 20 a 1.500 vezes, dependendo da lente que você vai utilizar. As fotografias, que são resultado de imagens produzidas por esse microscópio, recebem o nome de fotomicrografia. Já o microscópio eletrônico, eles podem produzir imagens com aumento de 5.000 a 400.000 vezes, é bem mais, certo? E as fotografias são imagens produzidas por esse tipo de microscópio, recebem o nome de eletromicrografia. Tá? Então, o microscópio eletrônico aí é um dos mais potentes e já estão desenvolvendo microscópios que conseguem ver pequenininho, mas ainda conseguem ver alguma coisa sobre átomos, viu, gente? Já existem microscópios que conseguem ver o que poderia ser um átomo, minimamente, mas já existe, certo? Outra coisa que eu quero dizer a vocês é que a gente pode fazer fotos e filmagens, certo? Com uma câmera, até uma câmera do celular, se a gente colocar na lente do microscópio, a gente pode tirar uma foto da amostra. É só focar direitinho e a gente pode tirar a foto. E existem também câmeras que a gente pode colocar na lente, né, no ocular do microscópio, e a gente liga um cabo na televisão e aí a televisão vai transmitir aquilo que você está vendo na amostra. É bem interessante essa tecnologia, não pense que qualquer câmera faz, é só um aparato mesmo, tá? É só um jeito certo de colocar. Todas as faculdades, quem for fazer a área de saúde, vai possuir esse tipo de coisa já hoje em dia, já todas as faculdades têm, certo? Até porque, por exemplo, o professor ele precisa utilizar o microscópio para dar aula, mas aí os alunos precisam ver e enxergar as estruturas. E aí, uma sala com 80 alunos, como é que ele vai conseguir, né? Então, é basicamente dessa forma que se dá a aula com microscopia. Aqui, eu tenho um pouquinho sobre as estruturas básicas do microscópio óptico, certo? As lentes, o braço para dar sustentação, o parafuso macro e micrométrico, que são estruturas que vão permitir com que eu foque a imagem. É como se fosse uma câmera mesmo, uma lente de uma câmera que a gente fica focando, girando para poder focar. É porque ele sobe e desce a plataforma, né? Não, no caso desse parafuso, Miguel, não. Certo? No caso desse parafuso é outra coisa. Tá? Já o Carrier, ele consegue subir e descer. Peraí. Não, esse parafuso é isso mesmo. Ele sobe e desce a mesa e o Carrier, ele mexe na lâmpada. Entendeu? No caso do parafuso macrométrico, ele sobe e desce a mesa. Vê que interessante. O Carrier, ele mexe a lâmina. Para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. E o parafuso micrométrico, certo? Ele gira a objetiva, tá? E aí você consegue ver uma outra angulação da amostra. Entendeu? É como se ele virasse a amostra, mas na verdade o que gira é o objetivo e você vê uma outra angulação. Tá? Aí a gente vai ter aí o tubo ou o canhão, que é por onde a imagem vai ser ampliada. O revólver é onde a gente coloca as objetivas e a gente pode girar de acordo com a objetiva que a gente quer. A objetiva, que é a outra lente para ampliação. A mesa, que é onde a gente coloca a amostra. O carrier, para mexer a amostra. O condensador, que é onde a gente vai regular a intensidade da luz. A lâmpada, que é para dar a luz. E o pé, a base do microscópio, que é para a sustentação. Certo? O professor, nem todos os microscópios têm a lâmpada elétrica, né? Alguns são um espelhozinho para ter a luz natural, não é isso? Olha, todos os microscópios eles têm a lâmpada. Agora sim, o professor ele vai ligar se quiser ou não. Entendeu? Mas todo microscópio ele tem que ter a lâmpada. Se não tiver a lâmpada, você não tem como enxergar. Nem com a luz natural. Não tem como enxergar a imagem.
Entendeu? O que pode acontecer é de algum professor seu perdeu a lâmpada e aí ele disse que não tinha lâmpada para poder se sair na aula, mas Não, era uma peça do próprio microscópio, que era como se fosse um espelhozinho que se movimentava para a gente pegar a luz natural e refletir para o condensador. esse microscópio ele deve ser bem antigo, né? Porque eu vou ser Um bem pouco. sincero, eu nunca vi e também nunca ouvi falar. Juro a você. Todos os microscópios em 7 anos de carreira, eu só vi com lâmpada. 7 não, 10. 10 anos de carreira. Certo? Porque antes de ser professor, eu era técnico em laboratório, né? Então, em 10 anos que eu venho estudando sobre isso, eu nunca vi. Mas aí é que tá, o conhecimento. Eu não sabia que existia, não. Mas ele deve ser muito antigo, Miguel, porque a tecnologia de você usar um espelho para poder refletir a luz embaixo da amostra é mais fácil uma lâmpada, né? E aí os microscópios que tem a lâmpada fluorescente é bem melhor, porque a gente consegue ver a imagem bem nítida, tá certo? Gente, aqui está todos os componentes do microscópio, né, com as suas devidas explicações. Eu não vou dizer de novo porque eu já falei, tá? Me lembrem aí, qual é a hora que acaba essa aula? 11h50. 11h50. Não, é Não. 11h45, né? Falta 5 minutos, eu acho. Já é a última aula, já é. Já. Meu Deus. Ah, Certo? Mas tem o contraturno ainda, professor. Eu sei. Aí, hoje, contraturno não falta. Falou numa felicidade. Isso é hora de chegar, moço. Eu tava aqui o tempo todo. Ah, tá. Oi, gente, Só hoje tem no o Pio. contraturno não faltem. A aula de hoje ela é bem difícil, entendeu? E vocês precisam aprender isso muito. Professor, isso é uma ótima propaganda, viu? difícil. Dizer que a aula é Oi? difícil. Isso é uma ótima propaganda, dizer que a aula vai Mas vai eu ficar não vou chegar e difícil. você vai dizer, a aula vai ser super fácil, o assunto vai ser bem agradável, porque não vai. Professor, quando é que química não é difícil? Quando você aprende e compreende. Aí se torna fácil. Que é o que eu não faço. Mas é sério, eu também não gostava, não. Eu não gostava de química, não. Mas depois que eu comecei a estudar e compreender e entender, se tornou a coisa mais linda do mundo. Certo? Vejam, gente, a teoria celular, para a gente finalizar aqui, né, ela é a teoria que vai falar que todos os seres vivos, para existirem, eles precisam ter célula. Então, todo ser vivo é formado por célula. Tá? Então, quem desenvolveu essa teoria foi Matthias Jacob Scheidling e Theodor Schwann, que foram dois, eu acho que eles são britânicos. Foram dois britânicos que desenvolveram essa teoria e elas seguem 3 vertentes básicas. Então, a primeira fala que a vida ela só pode existir nas células. Então, todo ser vivo é composto por células, ou seja, todas as reações de organismos dependem estritamente da atividade celular e através da célula que toda a energia necessária para o funcionamento do organismo é obtida, convertida, armazenada e aplicada. Tá? Então, a célula, além de dar a estruturação de um ser vivo, tudo que acontece no nosso corpo, a liberação de um hormônio, o fato da gente pensar, estudar, memorizar, tudo isso são atividades celulares, tudo isso são atividades celulares, certo? Que ocorrem por conta das nossas células e do nosso metabolismo. Tá certo, gente? Até o fato de você dormir são atividades celulares que estão fazendo com que você durma, tá? A outra vertente é que as células provêm somente de células pré-existentes, ou seja, uma célula só existe através de outra, através de um mecanismo de reprodução, seja a reprodução sexuada ou reprodução assexuada, tá certo? Havendo a reprodução, ocorre a transmissão do material genético. A célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Para Mirelle, todos os característicos genéticos são transmitidos de uma célula para outra no processo de reprodução. Então, gente, qualquer característica
que você tenha são transmitidos de uma célula para outra. As células, elas passam informações umas às outras. O conhecimento de uma célula passa para outra, tá? E aí não seria diferente na questão do material genético. Então, você tem as semelhanças do seu pai e da sua mãe devido ao material genético que uma célula passou para a outra no processo de reprodução. Tá certo, gente? E aí está uma foto, uma imagem mostrando a vocês um pouco das nossas células, né? Então, cada célula, ela tem a sua particularidade, a sua especificidade, entenderam? E sua forma. Então, por exemplo, a célula nervosa, ela age no cérebro, ela é quem vai transmitir o impulso nervoso, e ela é totalmente diferente das células convencionais. Por exemplo, o óvulo. O óvulo ele já tem outro tipo de função, ele já tem outra forma, tá? A maioria das células existem núcleo, mas vocês vão ver que existem células que não têm núcleo, existem células que têm vários núcleos, como a célula muscular, tá? Então, células e vida são coisas que caminham juntas, tá certo? E para fechar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os seres, né? Os seres acelulares, unicelulares e multicelulares. Então, gente, a ideia de ser unicelular é aquele ser vivo que possui apenas uma célula. Isso aí vocês já sabem, tá? Bactérias, alguns fungos, protozoários, eles possuem apenas uma célula, certo? E são seres unicelulares. Já os seres multicelulares, né, possuem várias células, como os seres humanos, os animais, gato, cachorro, mamífero, qualquer coisa desse tipo. E no caso, os, entre aspas, seres acelulares são seres, entre aspas, né, que não têm célula. Por que entre aspas? Porque esses seres não são considerados seres vivos, são considerados entidades biológicas, né? No caso, temos aí os vírus. Os vírus, eles não possuem estruturas celulares. A única coisa que um vírus possui é um material genético envolto de uma cápsula de proteína, que vai proteger esse material genético. Então, os vírus, eles são estruturas biológicas que não possuem vida, são inanimados. Porém, o seu material genético, quando ele está em contato com o material genético de outra célula, aí sim ele pode tomar conta do metabolismo daquela célula, certo? E fazer o que ele faz, tá bom? Então, só aquele material genético ali é o suficiente para causar uma morte de alguém. Certo, gente? Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Os meninos aí, Miguel, Samuel, Agnes. Não. Não? Não. Essa questão do vírus a gente já tinha falado, né? Então, foi uma revisãozinha. Arthur, quer falar? Raika? Não. Tranquilo, né, gente? Vocês vão ver, esse assunto parece ser chato, mas não é. É um assunto muito bonzinho, super legal, super da hora, tá? Então, amanhã, não, quarta-feira, a gente volta com esse mesmo conteúdo. Eu já vou lançar, acho que na quinta-feira, outra atividade para vocês, certo? Professor, a atividade que o senhor disse que ia passar lá naquele dia, caiu no Classroom, não? Foi de química ou foi de biologia? Foi biologia, não foi, gente? Alguém me Foi confirma? biologia, foi biologia. Biologia. Que a sua internet estava bem ruim, o senhor falou que tinha que fazer a Foi. atividade no final da Foi, aula. acho que eu não consegui, deve ser por isso. Mas aí, foi porque eu não coloquei, tá? Então, desconsiderem. Até eu esqueci. Mas, gente, é assim, a gente esquece de uma atividade, lembra de outra, e vocês fazem 1, 2, 10, 1000, e aí vai. O problema é do aluno. Hã? O problema das atividades é do aluno. Não, é aquela coisa, gente. A gente lembra de você fazer uma atividade, aí depois esquece, mas depois surge outra. Então, atividades nunca terá de menos. O que vale é o que o professor lembrar. Não necessariamente, porque quando eu estiver vendo o meu conteúdo, eu vou ver lá e vou lembrar. Entendeu? É porque aquela aula mesmo realmente foi muito ruim. Depois eu vou até olhar os vídeos para ver se eu lembro mesmo. Viu? Ok. Mas fiquem de olho, porque qualquer coisa eu vou lançar por lá.
Vou interromper e vou dar tchau. Tchau. Professor, Ô, professor, só queria avisar que estão ajeitando a internet daqui de casa. Então, se eu não aparecer na primeira Tchau. aula... eu não entendi direito, Raika. A internet daqui de casa tá muito ruim, aí estão ajeitando. Ah, tá Aí, certo. se não aparecer nada de química, eu vou tentar ao máximo. Tá bom? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Ah. Tchau.